Hoje vamos falar sobre pequenas lutas internas que cada um de nós possui, pois estamos aqui encarnados no planeta Terra e, obviamente, aqui é um lugar de provas e expiações. Todos os seres passam por aflições, sem exceção. Não somos os únicos que temos nossas lutas diárias, né? E sim, independente da classe social, né? Monetária, enfim. Todas as pessoas, todos os seres passam por aflições. Então, a ideia sempre do cristão é seguir o Mestre, aos conselhos que ele nos deixou. E uma delas é isso: aceitar as nossas aflições, sem revolta, sem negação, porque são exatamente essas pequenas lutas, como eu disse anteriormente, que vão nos auxiliar a nossa ascensão espiritual. Nós não viemos aqui a passeio, Deus não nos criou para a gente conhecer o Nordeste ou Nova York, e sim para que nós pudéssemos colaborar com o meio do universo, não o meio nosso pequeno mundo social ali no nosso bairro, dentro da nossa família, da nossa casa, mas sim para a gente colaborar com o universo. Só que para isso é óbvio, nós temos que passar por um processo, tal como a escola. A gente começa no prezinho, depois passa para o ginásio, enfim, colegial, hoje é ensino médio. E na nossa criação até a nossa ascensão, aos poucos, é cada série que a gente passa. Tem a necessidade de passar pelas experiências, pelos estudos, para um dia a gente se sentir realmente impulsionado a colaborar de coração, com amor verdadeiro, né, sem forçar nada, a colaborar com toda essa obra de Deus. Então, quando vencemos essas pequenas lutas, são vitórias que nós obtemos sobre nós mesmos. Nós mesmos. Combatendo sempre, a gente costuma dizer, o homem velho dentro de nós, com as ideias antiquadas, de seculares, que já carregamos dentro de nossos espíritos, nosso imo, nosso ser. E cada batalha vencida é uma vitória. Mas não é uma vitória para a gente sair mostrando para as pessoas, é uma vitória nossa, uma vitória interna, uma vitória satisfatória. Tal como essas lutas passam, o que nos diferencia é a maneira como vamos encarar o aprendizado de cada processo dela. Mas são todas importantes para o nosso desenvolvimento, não para o desenvolvimento do nosso vizinho, do nosso filho, do nosso pai, mas para nosso desenvolvimento. Esse é o trabalho que o Cristo sempre nos aconselha, o trabalho interno, a construção do reino de Deus dentro de nosso espírito. Não algo material, não algo fictício para os outros verem, algo bonito e belo, e sim o interior. E é com as atitudes nossas
quando combatemos nessas pequenas lutas, que faz a grande diferença do aprendizado. Ao redor do mundo existem catástrofes que nos impressionam também, lutas, guerras, mas com o tempo vira história e acabamos por esquecer até. Mas aquelas lutas, aquelas guerras internas que temos, essas sim, nós vamos carregar por toda a eternidade. Muitas delas levam muito tempo, inclusive, para a gente extirpar do coração. Lutas, meus irmãos, lutas morais. Combatendo, como eu disse anteriormente, a nós mesmos, nossos males. O maior mal que existe não é o mal que está fora, meus irmãos. É o mal que a gente tem dentro de nós. Marcelo, eu não sou mau. Parabéns, muito bom. Mas lembre-se que todos nós somos indivíduos seculares. Reencarnamos diversas e diversas vezes, não só no planeta Terra, e quiçá em outros mundos. E acreditem, irmãos, nós, em algum momento dessa existência, cometemos pecados. Erramos. E, como a justiça divina não falha, é verdadeira, há que se pagar essas dívidas convertidas. Talvez nessa existência, talvez em 10 encarnações atrás, mas um dia, meus irmãos, teremos que pagá-lo. Então, por vezes, nós refletimos e não compreendemos do porquê que estamos passando por determinada dificuldade, determinada aflição. E eu falo nós, meus irmãos, porque eu tenho muito problema com isso também. Dificuldades morais, dificuldades, sejam elas quais forem, minhas pequenas lutas diárias, tenho muitas, como cada irmão que está aqui. Então, que gera aflições. E o que vai nos auxiliar a tanto extirpá-las de nós, essas dificuldades, essas aflições, essas lutas, é a maneira com a qual nós vamos ter a atitude perante elas. Será com revolta ou será com aceitação? Mas a aceitação que eu digo não é aquela da gente sentar numa cadeira e falar: eu sou um desgraçado da vida mesmo, estou conformado, senta e espera acontecer. Não. A aceitação é entender que nós somos devedores e que de uma maneira ou de outra nós estamos pagando por isso. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, dizia que o Evangelho de Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo de Chico Xavier, estava até gasto essa parte. Toda hora ele abria no capítulo 5. Porque é a nossa condição, aflição, angústia. Então, qual a ferramenta? Uma ferramenta muito importante que a gente tem para trabalhar com isso, com as nossas aflições. No item 12, diz: motivos de resignação.
Resignação. E antes de dar prosseguimento, meus irmãos, eu vou falar, é difícil. Você manter resignado 24 horas por dia é difícil. Mas cabe ao nosso esforço. É o processo. É assim que funciona. Não sou eu que dei a receita. Eu só estou aqui para refletir junto com os irmãos a respeito disso. E confesso mesmo, é difícil. Para mim é difícil também ser resignado. Então vamos lá. Item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Mas é a cura enferma do corpo? Pode ser às vezes, mas a cura é da alma. Porque tudo que acontece na alma, no espírito, reflete no corpo e vice-versa. E onde entra a resignação? Para os irmãos, acredito que todo mundo saiba o que é, mas eu vou só explanar aqui. Resignação é o quê? Você aceitar as vossas aflições sem revolta, sem culpar alguém. Isso é a resignação. Sem maldizer, sem praguejar. Tem irmãos que chegam até ao absurdo de culpar a Deus pelas suas aflições. Aí está, infelizmente, fugindo um pouco da lei que rege o nosso universo. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, vistos que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então aqui ele vai explicar no próximo parágrafo que a aceitação e a gente diluir isso dentro de nós, essa aflição, vai nos auxiliar muito a quitar o carnê das Casas Bahia. Em uma encarnação. Estamos encarnados? Estamos. Então, aproveitemos agora. Porque se deixar para a próxima, meus irmãos, vem com juros. Infelizmente, vem com juros. Por quê? Porque já estamos arrastando a sabe-se lá quantas e quantas existências, e se deixar para depois, a mora e o juro. Aqui no parágrafo vai dizer, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar do seu credor? Não lhe ficará agradecido? Então vejam a bondade de Deus para conosco. Nós temos a oportunidade, inclusive, de pagar apenas uma parte daquilo que estamos devendo
e ainda assim quitar a dívida. Mas o que acontece com a grande maioria de nós é o quê? Sentar e reclamar. Achar que nós somos os mais prejudicados no planeta Terra. Esquecendo que aquele irmão que está ali do lado, às vezes está sofrendo mais do que a gente. Porém, ele sofre resignado. E a gente mesmo nem consegue enxergar. Mas nós não estamos cumprindo com a nossa parte. Então é como se aquele carnê enorme da Casas Bahia, você paga 1/10 daquele lá e está quitada a dívida. Olha que bênção que é a justiça divina. Então, por que preferir aumentar ou pagar juros? Ou pior ainda, acrescentar mais débitos, que acontece também. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Como eu disse anteriormente, a gente vai ter que pagar aquilo que a gente deve até o último centavo, até o último centavo, até a última atitude, até a última palavra errada, até o último sentimento, pensamento errado que a gente teve. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutro. Entre estas faltas, se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Então, nosso Pai maior nos dá a oportunidade da melhoria, do que está nossas dívidas. Ao invés disso, a gente ainda reclama com Ele, fica bravo com Ele. A gente não é submisso, mas, né? Aqui ele completa: logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, e pior de tudo, se acusarmos a Deus de ser injusto, nossa dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e tomávamos de novo por empréstimo. Então vamos ficar sempre nesse ciclo vicioso. Paga uma dívida e contrai outra, paga uma dívida e contrai outra. A gente tem que compreender que justiça divina, meus irmãos, é divino, não existe injustiça. É melhor do que recomeçar tudo de novo, desde a primeira parcela do talão. E ao entrarmos no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, ele lhes dirá: nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Ou seja,
Perdeu uma encarnação todinha, perdeu uma oportunidade de começar tudo de novo. Tem uma história de uma médium, inclusive, tem várias histórias, né? Mas ela, antes de reencarnar, era devedora. E antes de reencarnar, ela pediu, implorou no plano espiritual que ela viesse com uma mediunidade ostensiva, aquele médium que vê, que escuta, que psicografa, porque ela queria trabalhar, queria obter de qualquer jeito a sua elevação. E achava lindo isso, a mediunidade aguçada, né? A ostensiva que a gente chama. Como muitos de nós acham também bonito, né? Olha, a pessoa da passividade, a pessoa faz psicografia. Mas, gente, é uma responsabilidade que tem gente que paga para não ter. Acreditem. E eu conheço muitas pessoas que nasceram com essa mediunidade, que imploravam para não ter. Mas, enfim, ela reencarnou e, lógico, foi atendido. E o que ela fez? Quando atingiu a idade madura, ela já trabalhava no centro espírita, começou seus trabalhos, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Depois do 5º ano, ela virou e falou: vou descansar agora. Eu não estou cuidando da minha casa, eu não estou curtindo a minha casa, eu não consigo passear, eu não consigo viajar, não vejo minha família. Agora eu vou me aposentar da mediunidade e vou curtir minha vida. E assim o fez. Assim o fez. Não quis mais saber de receber mensagem de ninguém, nem psicografar, nem nada. Ia no centro espírita de vez em quando, só para assistir uma palestra ou outra. Até que, um dado dia, o marido adoeceu e desencarnou. E adivinha? Ela queria comunicação com o marido, só que já lhe havia tirado, né? Os espíritos, os benfeitores viram que, como não estava sendo usado, acontece, viu, meus irmãos? Ela sim, foi retirado isso. Não vai usar para o bem, vamos, como dizer assim, vamos dar para outra pessoa. E quando ela teve essa necessidade de falar com o marido, ela buscou até, inclusive, o centro espírita, tentando ter uma manifestação, um diálogo, quem sabe, com o marido, e não obteve. Isso, eu escutei, é de um livro, eu não me recordo que livro que é agora. E quando ela desencarnou, os benfeitores espirituais disseram a ela: infelizmente, ela havia implorado para vir essa trabalhadora, mas o egoísmo, o materialismo e a comodidade, né, fez com que ela perdesse toda essa missão. Resignação tem a ver? Tem, claro. Porque não é fácil. Não é fácil um trabalho como esse, assumir um trabalho desse. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do Espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que este momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem
avançar. Então é essa a receita. A gente aceitar, entender que uma encarnação é um piscar de olhos para uma eternidade. É um piscar de olhos, é uma noite dormida. Então, vale-nos compreender que se faz necessário as aflições, e daí tirando proveito com a resignação e com a experiência vivida. Tem até uma frase famosa: nas adversidades, aprendendo a nos tornar mais fortes. Tudo é experiência. E tudo passa. Só não passa o que a gente adquire, né, que a gente guarda nos nossos corações para levar para a eternidade. Isso é algo que ninguém vai tirar da gente. A questão 740 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: não serão os flagelos, né, os castigos, as aflições, igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão domina o egoísmo. O egoísmo é o pai da grande maioria das nossas aflições. Por que eu vou trabalhar de graça para os outros? Por que eu vou contribuir? Mas o que eu vou ganhar com isso? Ah, mas Deus vai me retribuir? Quando? Quando que eu vou receber isso daí? A gente parece uma moeda de troca. Caridade, benevolência, amor ao próximo. E não é assim. O que a gente faz, volta. É a lei de causa e efeito, sempre. E se conseguirmos implementar em nossas vidas a resignação, meus irmãos, que bênçãos que recolheremos. Eu não posso dizer que vai ser amanhã, ano que vem, ou na próxima encarnação. Mas uma coisa eu sei, que a justiça divina não falha. Então a gente não pode perder esse foco. Compreender que tudo passa e que a nossa atitude é que vai fazer a grande diferença. Não é a atitude do vizinho, nem do meu pai, nem da minha mãe, do meu filho. É a nossa. Porque a nossa luta é íntima. A nossa luta é com nós mesmos, combatendo os nossos males. O que vem de fora nos afeta, mas é passageiro. Agora, o que vem daqui de dentro, meus irmãos, esse sim, a gente tem que se preocupar. Um grande exemplo de resignação foi Jó, citado na Bíblia. E aqui tem uma passagem do Momento Espírita que eu vou contar rapidinho, só para a gente finalizar a reflexão a respeito de resignação. É Paciência de Jó, intitulado o estudo no Momento Espírita. Quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos, ou quando acontecem muitas coisas que testam nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para tudo suportar.
A expressão remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas e grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. Num mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou. Não se revoltou, reconheceu que tudo que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas. Era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa, revoltada, o abandonou. Sozinho, isolado, Jó foi visitado por 3 amigos que, em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade e justiça divinas e ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos. Por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra. Depois, Jó conseguiu reaver e duplicados todos os seus bens. Tornou a se casar e teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde em felicidade. Pensou? Nós passamos por tudo isso? Aí vem o comentário. Costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri e tudo corre de acordo com nossas expectativas. Basta um revés para nos desestruturarmos, erguermos os olhos e perguntarmos: por que comigo, Senhor? A doutrina espírita nos traz luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes são reações às ações nossas do passado que refletem nesta vida. Outras vezes são consequências de más escolhas que fizemos nessa vida mesmo, acreditando que passariam em branco. O Espiritismo também nos elucida que escolhemos, antes de reencarnar, as provações pelas quais iremos passar. Porém, esquecemos disso e, diante das dificuldades, questionamos a bondade e a justiça do Pai. As provas que enfrentamos são, na verdade, um bem, pois nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, a resignação, preparando-nos para a vida futura. Se tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, encararemos o sofrimento como um resgate, um pagamento de dívidas contraídas anteriormente. Isso nos permitirá enfrentar os reveses com calma e confiança, superando as provas da vida. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Fica aí então a reflexão da noite a respeito de resignação
que a gente possa ser forte e encarar as nossas lutas íntimas com as bênçãos de Deus, e que muita fé e muita confiança no Pai maior, porque nenhum de nós está sozinho nessa batalha. Jesus, Senhor, nós novamente te agradecemos pelas bênçãos do teu Evangelho, que possamos sempre sentir a tua presença divina, nos impulsionando, nos amparando, nos consolando ante nossas aflições e nossas lutas. Senhor, abençoa cada irmão aqui presente, encarnado, desencarnado, que possamos todos contar com o teu amor divino e misericordioso. Agradecendo novamente aos queridos irmãos benfeitores espirituais por toda a luz, todo amparo e todo amor despendido a cada coração aqui presente. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.